pessoal, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal, agora para o nosso segundo episódio do Quem Pode. Como vocês já sabem, eu sou a Nathalie e essa é a Amanda. Isso. E hoje nós vamos conversar aqui um pouquinho sobre quem pode fundar uma IF e como fazer isso. Para enriquecer esse nosso bate-papo aqui hoje, nós temos dois convidados muito especiais que gabaritaram esse assunto. Não à toa, são dois fundadores de comitês filiados à IFMSA Brasil. E, bom, são duas pessoas, como eu já falei. O primeiro deles é o João Carlos Sandri. Ele é médico formado pelo Centro Universitário FAG. Atualmente está no 2º ano de residência de Medicina de Família e Comunidade aqui em Cascavel. E ele foi um dos fundadores do comitê da IFMSA Brasil FAG. E além dele, nós temos também o Matheus Ferreira. Ele é um acadêmico do 6º ano de Medicina da UniOeste Cascavel. E também foi um dos fundadores do comitê da IFMSA Brasil UniOeste Cascavel. Meninos, sejam muito bem-vindos. Pra gente é uma honra receber vocês aqui. Bem-vindos, meninos. Obrigado. Tudo bem com vocês? Tudo certo. Como me apresentar, eu sou o João Sandri. É um orgulho estar aqui. Muito legal que vocês estão com essa iniciativa. Na verdade, é o 2º episódio, então já vem aí de uma história que vocês vêm construindo e eu acho muito bacana. Não somente divulgar a IF aqui de Cascavel, tanto da FAG, como essa parceria também que vocês estão trazendo aqui, unificar o serviço e trazer essa visão, talvez tivesse facilitado na minha época, principalmente. Então, parabéns para vocês. Obrigada. A gente queria que você falasse um pouquinho sobre você, o que eu não apontei aqui. Por exemplo, que você foi presidente do centro acadêmico aqui da nossa faculdade e outras coisas que você queira trazer aqui pra gente. Vamos lá, né? Durante a minha formação acadêmica, eu tive a participação de várias entidades, né? Fui vice-presidente, na verdade, do centro acadêmico, que foi um orgulho, foi uma coisa bem importante para mim, principalmente para minha formação médica, todo o contato, toda a visão que você tem durante a tua participação, a responsabilidade que é, né, você carregar o nome de um centro acadêmico ou de qualquer entidade na universidade ou na faculdade. Fui membro de outras instituições, a Associação Estudantil Paranaense, fui diretor também. Dentro do centro acadêmico, né, que foi o primeiro tópico levantado, fui coordenador dos projetos sociais. A gente teve a fundação de projetos como o Câmara SA, né, que é os médicos, né, tipo, os palhaços médicos, aí, os doutores da alegria da nossa instituição, em que a gente quis trazer uma coisa um pouco mais técnica, um pouco mais profissional para a área, e foi uma das experiências que eu tive, né? Claro, teve outras participações, mas eu acho que essa foi a mais importante, claro. E fundar a IF, né, que para mim foi inesquecível. Sim, obrigada. Matheus, fala um pouquinho sobre você pra gente também, por favor, para as pessoas te conhecerem. Boa noite, gente. Boa noite, meninas. Boa noite. Primeiro, eu queria agradecer vocês pelo convite. Uma honra, um pouco nervoso, mas com certeza a gente vai ter um bate-papo produtivo aqui, né, junto também. Como você apresentou, eu sou o Matheus Ferreira, sou acadêmico do 6º ano de Medicina, estou no último ano, sou da turma 23. Eu também tive participação no centro acadêmico, fui 2 vezes presidente, 1 vez vice. Também ajudei, fui um dos fundadores do comitê lá da UniOeste. Participei também de Terapia de Sorriso, que é o nosso palhaço no hospital, né? Também tive outros projetos de extensão, enfim. Gosto bastante dessa parte extra de fazer acontecer também e tenho certeza que a gente vai conseguir ter um bate-papo muito legal aqui. Com certeza. Obrigada, viu, meninos? E pra gente começar aqui, eu queria partir bem do comecinho, então eu queria que vocês contassem pra gente como vocês descobriram o que é a IFMSA, o que é a IFMSA Brasil, da onde veio, foi antes da faculdade, foi quando já estava na faculdade, foi um amigo, foi na internet, o que aconteceu? Vai lá, João. Então, assim, a gente não tem como falar do nosso comitê local sem falar da Natália Ferregatti, da Amanda Vescovi, outros membros como a Naila e o Arthur também que participaram desse enredo inicial. A gente já tinha contato com outras universidades, na verdade a gente viveu ali uma época bem grandiosa da nossa faculdade, que foi quando, claro, a Atlética venceu o primeiro intermédio, o Centro Acadêmico fez a primeira Comopar Internacional, que foi um congresso de grande porte, em que a gente trouxe grandes nomes do mundo, assim, sabe? Grandes chefes, tanto da Grau, que é a equipe de primeiros socorros de São Paulo, da equipe aérea. A gente trouxe o Timmerman, que foi muito impactante para nós, e a gente já vinha ali com uma ideia de tentar fundar o nosso comitê local da FMSA Brasil, o Comitê FAG, né? A gente tinha uma grande dificuldade, um desafio muito grande, porque no momento em que a gente começou a investir nessa ideia, foi quando iniciou a pandemia. Então a gente tinha a Nath Ferregatti, que estava indo atrás de tudo, e durante alguns instantes a gente começou a acreditar que não daria muito certo. Por quê?
porque a gente precisava fazer um projeto que seria com um tema social, mas também que eu teria que fazer e desenvolver uma certa pesquisa em cima desse projeto, que na época era uma das coisas que a gente precisava para dar início, né, à abertura do comitê. O impacto na sociedade, né? Exatamente. E a gente tinha esse desafio. O que a gente vai fazer na maior pandemia da humanidade, em que a gente não poderia, muitas vezes, fazer qualquer tipo de aglomeração. Todas as entidades de saúde pública estavam voltadas para a pandemia, então não tinha tantos olhos para outra coisa que não fosse isso, e a gente se viu diante de uma dificuldade muito grande, né? A gente teve que, primeiramente, criar o projeto, conversar com algumas entidades. O nosso projeto, na época, foi na PAI, e a gente começou a notar que estava começando a surgir uma demanda muito importante, que era, justamente por conta da pandemia, os familiares, as famílias estavam relatando que as crianças em casa estavam sofrendo muitos acidentes domésticos. Então, a gente começou a olhar para isso não somente como, às vezes, uma coisa muito importante para ser discutida quanto à saúde pública, mas também uma janela de oportunidade para que a IF, o comitê local da FAG, pudesse ter a sua abertura. Daí a gente fez uma parceria junto com o Dr. Éder, que era médico de família e comunidade de Toledo. A gente fez um projeto em que a gente pegava os principais acidentes domésticos que estavam acontecendo, então, desde trauma, queimaduras, qualquer tipo de corte, e a gente começava a dar alguma orientação de prevenção e promoção de saúde. Então, isso foi uma coisa muito impactante, principalmente para os pais dessas crianças da PAI, que, assim como nós, também não estavam acostumados a ter aulas EAD, a ter reuniões EAD. Então, foi muito bacana a participação. A gente teve alguns questionários de antes e depois do nosso projeto, em que avaliou principalmente o grau de aprendizado desses familiares em conseguir prevenir certos acidentes, e foi sensacional. Foi uma das portas que se abriu, principalmente quanto à entidade PAI, aos nossos acadêmicos, né? Que hoje ainda existe projetos, existem muitas coisas ali relacionadas a essa entidade, que foi muito bacana, foi muito produtivo. Teve muitos pontos e muitas vírgulas aí nessa história, né? Mas, principalmente, eu acredito que os méritos da Natália, da Amanda, da Naila e do Arthur são muito bem vistos. Eu entrei ali principalmente para realizar o projeto, porque eu era coordenador dos projetos sociais da FAG na época, então com isso eu já tinha muitos contatos, então a gente conseguiu realizar. Não foi fácil, mas foi muito bem visto, principalmente pelos outros comitês que estavam nos avaliando, e os outros também que estavam apresentando projetos juntos com a gente na época. E também foi tudo EAD, foi tudo muito interessante, e fico muito feliz de ter dado certo, e principalmente da coisa estar andando aí, principalmente progredindo, né? Sim. Eu andei lendo a FISA de vocês, né? O projeto ficou muito legal, inclusive foi bem interessante, porque de fato, né? Você pensar assim num cenário de pandemia, tava aquele caos, todo mundo sem saber o que fazer, todo mundo trancado em casa, enfim, e vocês, para mim, foi uma ideia genial. E eu fiquei imaginando, assim, o desafio que foi para vocês fazerem na FISA, né? Porque, por exemplo, quando a gente entra na IF, né? Para mim, foi um dos maiores desafios. Eu lembro que a minha primeira FISA foi num projeto com as meninas, o Fight Like a Girl. E aí foi muito desafiador para mim, enfim. Sim, depois que você faz, né? Mundo, né? Exatamente. Aí depois você faz, FISA. E você fica assim. E, enfim, como foi para vocês, assim, esse momento? Vocês já tinham alguma... Assim, provavelmente você já tem alguma base, né? Já tem algum exemplo, alguma coisa assim, mas como foi para vocês? Na verdade, isso que você falou é bem importante. O primeiro passo é meio caminho andado mesmo. Você tem que sair da inércia ali, você tem que tomar a iniciativa de fazer. Graças a Deus, a gente tinha um time muito bom, de pessoas muito competentes, em que a gente conseguiu dividir bem e delegar bem a função. E vocês já trabalhavam, né, com projetos sociais. A própria Natália, ela era da gestão em que eu era vice-presidente, e é da minha turma. Hoje ela é R2 de Medicina, Família e Comunidade lá no Rio de Janeiro, então a gente já compartilhava muitas ideias desde aquela época, e fico muito feliz também dela estar lá, e também ter escolhido a minha especialidade, né? Praticamente é igual. E principalmente ver como as coisas podem funcionar quando a gente tem vontade de realizar qualquer tipo de sonho. Dentro da faculdade, principalmente, claro, é difícil, como você falou, às vezes levantar um projeto, realizar ele, mas principalmente todo o engajamento que você tem em cima dele, e também todo o ganho secundário que você tem é impressionante. Não somente toda a questão interpessoal, que você vai ter que lidar com pessoas, lidar com colegas, saber trabalhar em equipe, mas também de você conseguir ver que aquilo dá resultado, né? Todo o trabalho é muito gratificante quando a gente consegue ver os resultados, né? Com certeza. E você, Matheus, fala pra gente, quando foi a primeira vez que você ouviu falar em FMSA Brasil? Da onde veio isso? Assim, tudo começou... A minha namorada, ela faz medicina na UEM, né? Daí Maringá. Maringá. E a gente entrou na faculdade juntos, no mesmo ano. Entramos no primeiro ano. Que legal. Sincronia total. Né? Exatamente, completamente.
Ela ficou lá, eu vim pra cá, e daí a gente compartilhava o nosso dia a dia, né? E ela ia pra cá, ia pra lá, não sei o quê. Primeiro ano ela conseguiu fazer um intercâmbio, foi pra perto, foi pra Londrina. Mas assim, por que a gente não tem, né? Instigou. Exatamente, ela fazia vários projetos, enfim, fazia tanta coisa. E aqui eu me senti um pouco carente nesse sentido, sabe? Mas por que a gente não tem? O que é isso, né? Daí começou essa curiosidade, né? Esse incentivo. E assim, nosso contexto também isso foi em 2019, eu comecei a me interessar sobre, né? Falei, a gente tem que tentar isso. No outro ano, daí, a gente, na volta às aulas, a gente começou em março, logo veio a pandemia e a gente, né, morreu a história. E aí, durante a pandemia, eu fui pensando, né, bom, já que a gente está em casa, a gente demorou um pouco mais para voltar às aulas, né? Na faculdade pública a gente acaba é muito mais burocrático esse processo. Então, a gente, como voltou em março, ficamos uns 3 meses assim, parados completamente. Eu achei bom, é uma boa janela, né? Uma hora que eu não tô tendo aula, então eu acho que pode ser um bom momento, né? né? Um bom momento para a gente fazer isso, apesar dos empecilhos que uma pandemia, né, a gente tinha. E daí eu corri atrás, né? Comecei a pesquisar como é que fazia e descobri que já tinha tido várias pessoas que tentaram fundar o nosso comitê. Né? E assim também que formou o nosso grupo de fundadores, né? Poderia deixar de agradecer a Délis, a Carol, a Monique, o Samuel, que foram todos, a Délis e a Carol principalmente, que anos anteriores tinham tentado e acabou que não desenvolvendo, né? Sim, às vezes não tem, né? Outras pessoas não que conseguiu engajadas. E daí foi esse sim que formou o grupo inicial. Eu comecei a entrar em contato com a Délis, principalmente com a Carol, que tinham tentado anos passados. A gente falou, agora acho que a gente pode formar, né? Elas não tinham tido muito apoio na época. Sim. Então, daí a gente começou ali e também tivemos que desenvolver o nosso projeto. Foi também um projeto, né, online por conta da pandemia. E aí a gente conseguiu desenvolver. Mas a partir da ideia da minha namorada, que já estava ali, eu me interessei bastante. Já fazia parte, exato, né? Já o vivia intercâmbio, isso. assim, chamou muita atenção. O intercâmbio sempre chama, exatamente. né? É horrível, Quando a gente fala, aquele intercâmbio. Sim. Exatamente. E fala pra gente do projeto, o que vocês desenvolveram para conseguir fundar? Então, nosso projeto foi interessante que, assim, naquele período de pandemia, os cursinhos se adaptaram, né? E na UniOeste tem um cursinho popular. Só que o cursinho popular não tem a mesma capacidade de adaptação de um cursinho particular, enfim, né? E muitos deles ficaram desassistidos. A gente pensou, bom, vamos fazer depois ele se desdobrou, né? O nosso projeto se desdobrou para um projeto de extensão chamado Vestibulando Conectado. Mas a sementinha foi um projeto que a gente fez para ajudar os vestibulandos que faziam cursinhos públicos, né? Então a gente dava todo o suporte, a gente fazia reuniões, a gente chamava a gente aprovado, a gente falava métodos de estudo, então a gente desenvolveu isso na pandemia. E assim, cresceu tanto que depois desdobrou, né? Ele virou um projeto de extensão da nossa universidade. Massa. E que a gente ajudou por 2 anos os vestibulandos. E a gente, teve uma caloura nossa, né? Acho que uns 2 anos que ela participou do projeto e passou em medicina. E assim, foi uma gratificação muito... Isso é muito gratificante. Sabe? Aquela falta de infraestrutura, estudando em casa sozinho, não tinha condições e a gente conseguiu ajudar de alguma forma. Foi bem interessante. Isso é incrível, realmente. Eu estava no cursinho durante a pandemia, eu posso dizer que foi um ano. Exato, foi assim, obviamente, de fato, né? Foi um ano mais desafiador, acho que acredito que para todo mundo, mas assim, Sim. Não é fácil você ter esse apoio assim, é um diferencial mesmo. Então, hoje em dia, realmente, fica mais fácil um pouco estudar em casa, por conta de tem material, né? Sim. Para estudar em casa, online, enfim. E Só a que gente está um pouco mais adaptado, né? Porque a pandemia acabou veio de uma forma acabou que a pandemia agora trouxe, todo mundo assim. tem que saber usar um Meet, Exato. um Classroom. Mas antes, tipo, eu não fazia ideia do que eram essas coisas. Exatamente. E daí, assim, foi num momento que a gente... Bom, o conteúdo tá certo, eles podem estar conseguindo estudar, mas e aquela mentoria, e aquele, né, tira dúvidas, enfim, aqueles métodos de estudos, que muitas vezes um cursinho particular, né, tem muitos professores capacitados que fazem isso. E daí, num cursinho público, que já não estava tendo aula, então a gente achou que a gente poderia contribuir nessa ideia. Muito legal, E essa deu ideia de super vocês certo. também, muito E massa. você estava comentando com a gente que a sua vontade, assim, de fundar a IF veio dessa carência que você sentia Sim. por tudo que você sabia que a sua namorada estava vivendo e experienciando lá na UEM. E você pensou, tipo, nossa, aqui na UniOeste a gente não tem isso, então eu gostaria que tivesse, como é que a gente faz para se inserir nesse contexto e tal. E aí eu queria saber se teve mais alguma outra coisa, queria saber do Sandri também, tipo, a vontade de fundar uma IF. O que vocês viram na IF que outras agremiações, outras federações, instituições não poderiam suprir? Na verdade, quando a gente fala do nosso comitê local, a gente já
começa... Ou, na verdade, quando a gente vai ler um pouquinho sobre a respeito, a gente já entende aquela teia de conexões que tem entre várias entidades dentro da própria IF, né? Então, desde a IF Internacional, IF Brasil, IF Comitê Local, como tudo isso se conecta, né? É muito interessante e, principalmente, como a gente, olhando para as outras instituições, a gente consegue... o termo não é copiar, mas a gente consegue entender e tentar trazer para a nossa instituição alguns projetos e, principalmente, colocá-los em prática, né? Acho que a gente se inspira. Com certeza. E também eu penso assim, como a medicina no Brasil, no geral, houve uma expansão muito grande do número de cursos e número de estudantes, a gente tentar trazer e aproximar esses estudantes de vários propósitos que a própria IF traz é o mais interessante. Principalmente os nossos pilares de ensino, nossos pilares de educação, a gente sente que quando a gente consegue conversar com as outras instituições, consegue nivelar o nosso nível de conhecimento e também dos nossos próprios projetos, toda instituição tem os seus projetos internos e a gente tem muito o que melhorar. Não somente da parte acadêmica, que claro, é fundamental, mas também pensar que a gente pode trazer projetos de extensão, que pode não somente melhorar a nossa vida acadêmica, mas melhorar também o nosso futuro acadêmico. Aquele acadêmico que ainda vai entrar. Eu acho que a IF, ela pode ser uma porta de entrada e um abraço não somente para o calouro, mas também para o veterano, aquele ponto de vista em que a gente consegue se comunicar com, às vezes, instituições fora do Brasil, sabe? Que nem vocês comentaram, o intercâmbio é muito bacana, na minha época não tinha, mas aqui não tinha mas a gente consegue principalmente almejar coisas, né? Eu acho que a partir do momento que a gente consegue enxergar, olhar para aquilo e falar, poxa vida, por que não tem isso na minha faculdade? Eu acho que é você dar o primeiro passo e tentar trazer todo esse conjunto de projetos, de ideias, de pessoas novas mesmo, sabe? Eu acho que tem que ter sangue novo mesmo e tem que ter ideias para que a gente consiga evoluir, né? Não só da forma acadêmica, que a gente sabe que traz muito viés educacional, mas também como pessoa. Trabalhar em equipe, lidar com pessoas, te transforma e eu acho que isso é essencial, principalmente quando a gente fala de médico. A gente sabe da dificuldade do médico na relação interpessoal com as demais profissões, a dificuldade exatamente, a dificuldade que a gente consegue suprir dentro da nossa formação acadêmica, de sair um profissional médico que não somente tem autoridade, mas sabe trabalhar em equipe, sabe? Ninguém quer trabalhar com uma pessoa insegura da parte técnica, mas também ninguém quer trabalhar com uma pessoa grosseira, um autoritarismo, né? E principalmente entender que a gente é só uma peça de um conjunto de peças que formam todo um jogo, que é a estrutura em saúde, né? Eu acho que isso é fundamental. Então, quem tiver interesse, né, principalmente de tentar fundar na sua instituição de ensino, a IFMCA, comitê local dessa determinada instituição, eu acho que vale muito, que nem eu falei, com ganhos secundários que vão te beneficiar pro resto da vida, né? E é bem isso, né? De você unir pessoas que são diferentes, que, enfim... de lugares diferentes, culturas, enfim. Exatamente. E assim, mas com ideias muito parecidas. São pessoas que estão ali com o mesmo objetivo, fazer a diferença na medicina, que é justamente a gente tentar sair da caixinha, sair do óbvio e fazer algo a mais, além do que só sentar numa cadeira, estudar e aprender ali, que justamente, obviamente que a parte técnica é essencial, né? A gente precisa dela. Mas é importante também a gente pensar além disso, a gente ir além. Com certeza. Essa linha mesmo que você falou, foi bem isso interessante também, que a gente via que tinha uma lacuna na nossa universidade. Um dos problemas que a gente teve em fundar, o pessoal antigo teve em fundar nosso comitê, por conta que era um pouco mais enrijecido. A gente vê que a nossa universidade é um pouco mais enrijecido, tem algumas pessoas que, sabe, um pouco mais presas. Cabeça dura, né? Mais... Então, tudo era muito burocrático. Cabeçuda. Exato, assim, tinha que batalhar muito. E a IF é um caminho que a gente sempre falava. Bom, a IF abre portas, a gente pode fazer o que a gente quiser, um comitê, a gente pode desenvolver muita coisa aqui dentro. Então, foi também uma forma da gente dar uma burladinha em algumas coisas. Então, assim, tudo que a gente precisava fazer de algo extra, por exemplo, ou através de liga, ou centro acadêmico, ou teria que conversar com a coordenação. Então, era, assim, sempre muita dependência, sabe? E, assim... Parece que você não tem autonomia sobre nada que você quer desenvolver, exatamente, né? Foi bem isso. E daí a gente... Bom, a partir de agora a gente tem... Se a gente conseguir fundar a IF, a gente vai ter uma autonomia para a gente desenvolver o que quiser, né? Desenvolver atividades extracurriculares, enfim, trabalhar em grupo, unir mais as pessoas no sentido do primeiro ano ao quarto, quinto, enfim, que algumas vezes ficavam um pouco mais segmentados, assim, né? A gente conseguiu ter essa união, assim. Então, também foi uma parte que a gente pensou na hora de fundar o nosso comitê.
E teve de nossas dificuldades, como né, não foi algo muito fácil. E ainda a gente mantém algumas dificuldades, que a gente pode né, conversar um pouquinho mais à frente. Mas assim, no geral, o saldo foi muito positivo e realmente, eu acho que é uma nova visão, você compartilhar com outras pessoas. Assim, se não fosse EF, não estaríamos aqui, não estaríamos conversando. Justamente. Então, assim, a gente troca experiência, né? Muitas experiências com todo mundo. E assim, no início da nossa jornada, a gente teve muita experiência com o pessoal da UEM. Uma faculdade muito parecida com a nossa, o número de pessoas, faculdade estadual, mais ou menos o mesmo número de anos e turmas, né? Então, a gente também teve muito apoio deles e né, desenvolveu muito nessa linha integrativa ali com eles. Eu acho muito legal isso que vocês estão trazendo. Foi uma coisa que a gente conversou muito no episódio anterior também com o Arthur e a Lana. A gente estava conversando sobre como a IF ela possibilita que você vivencie muitas oportunidades e experiências para além das nossas vivências acadêmicas. Porque, assim, é extremamente importante. Mas a gente vive imerso nisso durante 6 anos. E, na maior parte dos casos, quando a pessoa se forma, isso não muda. A gente continua imerso no mundo acadêmico e tentando melhorar e crescer e aprendendo e estudando. Mas eu acho que a IF, ela traz uma experiência diferente para todos nós, enquanto pessoas. É crescimento pessoal, é crescimento profissional, sabe? Então, isso que vocês estavam falando sobre, tipo, trabalho em equipe, comunicação. A Amanda estava comentando de como as pessoas são diferentes, né? Então, de lugares diferentes. E até, às vezes, é uma questão, tipo, até de regionalismo. A forma com que eu me comunico, que eu me expresso, não é a mesma forma que uma pessoa do norte, do nordeste, do centro-oeste. Tipo, é diferente. E daí, a gente tá imerso numa situação em que, simplesmente, a gente precisa superar todas essas nossas diferenças e tentar estabelecer uma comunicação efetiva e uma relação harmoniosa para que a gente consiga tirar do papel os nossos projetos e tudo que a gente quer alcançar, né? Para o nosso comitê, para a nossa localidade. Certo. Então, eu acho que a IF, para mim, enquanto assim, pessoa e profissional, eu acho que o meu maior crescimento foi nesse viés, sabe? Expandir, como a gente chama, né, bonitinho, soft skills. Então, momento coach, as minhas soft skills. Então, eu acho, mas é um ponto importante, sabe? Porque às vezes a gente não tem o tato que é necessário para, tipo, fazer a gestão de uma equipe, para desenvolver um projeto, entender as peculiaridades de cada colaborador daquele projeto. E a IF, eu acho que é um briefing, assim, sabe, da vida. Antes de você se formar, uma coisa que você pode experienciar para ver o que é trabalhar, mais ou menos. Exatamente. E começa pequeno, claro. Né? A gente pode pensar, a gente está pensando aqui num caso de LP, de fundadores, mas assim, no próprio projeto que você faz, né, você junta uma equipe de 4, 5 pessoas, e assim, você tem que gerenciar aqueles 4, 5 pessoas, e pode ser um primeiro passo. Sim. Né? A gente está conversando aqui sobre uma coisa maior, digamos assim, fundar um comitê. Mas, assim, no dia a dia a gente já vê impacto, né, no nosso crescimento. Não precisa ser só o fundador. Nossa, parece que só o fundador ou as pessoas do LP vai ter alguma relevância. Mas não. Né, todas as pessoas que estão no comitê fazem diferença. Exatamente. Todas. Então, importante, né? Importante para todo mundo. E aí, eu queria muito fazer, acho que é a pergunta que todo mundo está esperando que eu faça hoje aqui nesse podcast. Se vocês encontrassem uma pessoa que acabou de passar no curso da vida dela, medicina, passou finalmente, entrou na faculdade. E ela entrou numa faculdade que ainda não tem nenhum comitê da IFMSA Brasil. E essa pessoa chegasse em vocês e perguntasse, quem que pode fundar uma IF? E se eu tiver interesse, como que eu faço isso? Sabe, o passo a passo, dicas, o que vocês diriam para essa pessoa? Por onde ela começa? Tem toda a questão burocrática, né? Que eu acredito que é essencial você ler muitos editais e tentar entender essa parte para que você justamente, na primeira tentativa, consiga, sabe? Para não ter a frustração mesmo. Eu acho que a gente acertou muito nesse ponto. Então, além dessa questão, eu orientaria que você encontrasse umas 4 pessoas que você pudesse contar com elas, sabe? Não necessariamente pessoas as quais você seria sua panelinha, nem nada disso. Sim. Mas são pessoas que você tem certeza que quando você precisar, você vai poder contar com ela. Comprometimento. Porque o trabalho em equipe, ele é bem simples. Se alguém não faz, alguém trabalha por 2. Exatamente. Ponto. É assim que funciona. Sim. Então, quando a gente tem essa ideia bem assim, fixada na mente, juntamente com a ideia de que você tem que estar pronto para que essa primeira tentativa ela seja com sucesso, eu acho que você já está pronto para encarar essa. Então, junta 4 pessoas, 5 pessoas, enfim, junta a quantidade de pessoas que você acha que vai te ajudar nessa primeira etapa e dê o primeiro passo.
pense num projeto, pense numa ideia em que você consiga justamente não só envolver esses colegas no mesmo ideal, mas trazer frutos para toda a comunidade, para todo colegiado, para toda instituição de ensino, seja ela a faculdade ou seja ela mesmo parcerias com outras, né? Eu acredito que num primeiro momento, quando a gente está aqui gravando um podcast, é justamente para isso, abrir portas, abrir janelas, para que permita outros acadêmicos em outros lugares do Brasil, ou talvez do mundo, né? Se tiver dublado, a fundar sua própria IF, seu comitê local, né? Eu acho que é justamente isso. Minha ideia, principalmente, as pessoas para dar uma dica, ia ser isso. Exatamente. Legal. Quem pode, qualquer pessoa, na verdade, né? Qualquer pessoa no curso de medicina que não tenha o comitê. E assim, independente do ano. Às vezes você pensa, não, tem que estar no segundo, terceiro. Não, você pode ser no primeiro ano, nos primeiros meses, né? Pode estar no último. Pode estar no último também, se você tiver tempo, conseguir, fica à vontade. Mas assim, exatamente isso. Eu acho que, se eu não me engano, são 5 pessoas para se formar o comitê. Eu estava relembrando ali. E realmente, um ponto importante que ele tocou é na questão da panelinha. Claro, você tem mais afinidade com algumas pessoas. Mas assim, tem que pensar com o comitê, a gente, né, para se formar, a gente precisa, igual falou, trabalhar em equipe, e algumas pessoas, se alguém não trabalhar, vai sobrar para outra pessoa e pode dificultar esse início. A gente teve tentativas frustradas no nosso comitê e a gente sabe como é que é essa questão. Então, assim, tenho vergonha de conversar com alguém do 5º, 6º, alguém do 4º. Não tenha. É um momento que você pode vir e ele pode conhecer mais professores, ele pode ter um relacionamento um pouco mais avançado. Então, assim... vai facilitar, exatamente, né? Vai facilitar. Então, uma dica que eu daria é você conversar com algumas pessoas, juntar pessoas que estejam motivadas para fazer o comitê, que era o nosso caso. Então, a gente pegou pessoas que antigamente tinham tentado e não conseguiram. Então, assim, tinha uma motivação nelas. E não precisei convencer ninguém, falar assim, vamos fundar? Porque é isso, porque é aquilo. Não, eu conversei, o que você acha de fundar? Não, sempre quis, então foi vamos natural, lá. Né? Então, assim, pode ter outras pessoas que você não sabe que já viram. Assim, conhecer a IF, muitas pessoas conhecem. Então, não é tão difícil quanto parece, assim, né? Então, as pessoas conhecem a IF, então não é tão difícil convencer algumas pessoas. Então, é realmente você ter força de vontade, correr atrás, ler alguns editais. Tem a parte realmente burocrática, mas não é nada muito difícil, nada que precise, nossa, vou desistir por conta disso. Muito pelo contrário. Na verdade, é muito possível e, assim, formando um grupo bacana, pessoas que estejam interessadas, é muito certo. Eu queria que vocês falassem pra gente como é que foi pra vocês terem acesso a esses primeiros editais sobre como fundar uma IF, qual é o passo a passo. Como que foi o contato de vocês com as pessoas responsáveis da IFMSA Brasil, que auxiliaram vocês, tipo, nesse processo? Se uma pessoa quisesse dar o primeiro passo, aliás, vamos lá, o segundo, né? Porque ela já encontrou as outras 4 pessoas que vão fundar com ela. Então, se ela quiser dar o segundo passo, onde que ela busca informação? O que ela faz? Com quem ela entra em contato? Quer falar? Pode falar. Assim, quando a gente foi fazer o comitê, eu entrei em contato, acho que você entra em contato no Instagram deles mesmo, acho que tem algumas informações ali. E IFMSA Brasil. IFMSA Brasil. Spoiler. Exatamente. E daí é o e-mail do LVPE, do EVPE, eu acho, se eu não me engano. Eles encaminham certinho lá, não é muito difícil você procurar nas redes sociais, tem que é o vice-presidente para assuntos externos, né? Então, daí você acaba enviando, solicitando, né, dizendo que você tem um interesse e ele realmente manda os editais para você, você não precisa ficar buscando, assim, essa é uma facilidade. E quando eu fui mandar o e-mail, eles falaram, já tentaram entrar em contato há alguns meses atrás, então, assim, tenta ver. E foi ali que eu tive, assim, acesso a pessoas que tentaram fundar. Poxa, beleza, então vai facilitar o processo. Manda os nomes. Então, assim, se eu não me engano, é só mandar o e-mail, né? Que eles mandam certinhos todos os passo a passos. E, assim, é bem tranquilo porque eles realmente mandam passo a passo. Não mandam tudo assim, agora você tem que fazer 2 anos fazendo isso. Não, assim, primeiro você faz isso. E, assim, vai seguindo uma lógica. Eu acho que também ter bons contatos, né? O Instagram tá aí, ótima plataforma, rede social que vai te ajudar a entrar em contato com esses outros comitês. E eu acho que se fosse nesse momento agora, eu fazendo a abertura de um comitê local, eu acho que eu tentaria achar um comitê que faz pouco tempo que abriu. Tá? Por quê? Porque ele está vivendo o atual, ele está vivendo o presente, a dificuldade do momento, sabe? Eu consigo imaginar várias situações, mas eu vou pegar a nossa. Abrir um comitê local durante uma pandemia
é outro universo. Uhum. A gente tinha outros objetivos na época, a gente tinha outras dificuldades. Então, talvez hoje a gente já saiba que talvez a gente já tem outras dificuldades, ou dificuldades não seria isso, mas outros desafios, né? Uhum. A gente está cada vez numa era mais digitalizada, uma era mais tecnológica, olha nós aqui nesse momento, né? Sim. Então, eu acho que dar o contato, conversar com essas pessoas, tentar realmente pegar um WhatsApp, chamar a pessoa, ter interesse. Sim, é interesse, sim. basicamente é vontade. Se você tiver interesse e vontade, você vai conseguir os editais, você vai conseguir entrar em contato com pessoas e você vai conseguir realizar qualquer sonho que você tenha. Seja ele fundar um comitê local, seja ele, enfim, fazer um intercâmbio, que a gente estava brincando antes, mas às vezes é o sonho de uma pessoa. A experiência internacional, seja ela de alguma instituição de ensino, ou seja ela de uma vivência mesmo, você querer viver aquele momento, eu acho que é muito interessante e eu acho que tem tudo para dar muito certo. Sim. E acaba que o intercâmbio, eu acredito que seja uma das primeiras coisas que brilha os olhos, né? Quando a pessoa apresenta a IF. Principalmente dos calouros. Isso. Aí você fala em intercâmbio, todo mundo já... para mim, inclusive, foi também uma das... Tanto o lema, que é estudantes de medicina que fazem a diferença, isso já... E a história do intercâmbio. Acabou que eu acabei me apaixonando por várias outras coisas, pelos projetos, acabei, tipo assim, meu Deus do céu, esses projetos são incríveis. Quando você coloca o primeiro projeto em ação, que você ajuda a coordenar ali, que você vê ele saindo ali do papel, vê ele saindo incrível, da fila, né? Você... Dá um orgulhinho ali, né? Você fica, meu Deus, A hora que termina o primeiro projeto e Ave Maria. acabou, assim, e você Sim. fica tipo, nossa, depois de tanto trabalho e tanta coisa que eu fiz, realizei. Justamente. É incrível. Então, assim, é muito gratificante. Assim, acaba que o intercâmbio, obviamente, é importante também, mas acaba ficando em segundo plano, porque você vai conhecendo mais, você vai vendo que tem muito, muito além disso, né? Não é só... Exatamente. É porque a gente no começo acha que é só intercâmbio, né? A gente escuta a palavra intercâmbio e a gente não Pronto, escuta mais apaga- nada. isso. É só isso, Mas é uma boa porta de intercâmbio. entrada, né? Exatamente. Mas daí depois a gente vai descobrindo um pouco sobre os eixos de atividades, os projetos que a gente pode fazer, como que dá pra fazer produção científica, enfim, tudo. Por exemplo, fundar um podcast, coisas assim. E aí a gente vai experienciando outras coisas, né, que fazem muita diferença, assim, pra gente enquanto acadêmico, pra extrapolar um pouco a nossa caixa, né? E tanto para a gente quanto para quem está sendo beneficiado, né, com o projeto, que aí a gente tenta também sair daqui, tenta fazer com a comunidade de fato e tenta impactar o nosso meio, pelo menos, né? Nossa que a gente vai localidade. impactando a nossa localidade aqui em Cascavel, enfim, cada um fazendo uma pequena diferença no seu local já faz uma grande diferença no final, né? E eu queria muito que vocês falassem pra gente agora um pouquinho da experiência pessoal de vocês com esse momento de estruturação. Porque pra gente é diferente. A gente chega aqui, já tá tudo lindo, tá tudo bonito. Quando... A Amanda, não. Mas quando eu entrei, o nosso comitê já era pleno. Então já tinha todas as coisas maravilhosas que todo mundo quer alcançar. Por exemplo, o intercâmbio. Sim. E aí eu queria saber de vocês, assim, como foi a experiência de vocês? Além da experiência, assim, de fundar... estruturar, organizar, pensar como é que vai ser e descobrindo as coisas, o que mais marcou vocês, assim, nesse momento? Eu sou extremamente privilegiado, porque todos os ambientes que eu trabalhei, eu tinha pessoas que eu pudesse contar. A própria Lana Maffini mesmo, ela, minha R-, né? Ela é R1. Sim, ela falou de você no último podcast. E a gente, que nem a gente sempre teve uma relação bem conflituosa, que a gente pensa bem diferente, mas a gente sempre trabalhou muito bem em equipe. Da mesma forma, a Amabile, não sei se vocês conhecem a Amabile, né? Sim. Então, são pessoas em que eu já ia desde o projeto, quando a gente já ia começar o nosso projeto de fundação do comitê, a gente já pensava em algumas pessoas para auxiliar. Claro, é muito difícil, né? Porque você tem que dar cara para algo que numa instituição ainda não existia. Sim. A gente tinha uma grande dificuldade que não era uma questão pessoal, mas o próprio centro acadêmico, a própria Atlético, a própria coordenação, eles não entendiam direito qual que era o nosso papel ali. Então a gente, se vocês forem lá nas primeiras postagens do Instagram, é uma explicação bem clara, assim, qual que é a função de cada um. Por quê? Porque era uma porque era uma dúvida muito comum para todo mundo, sabe? Então, eu acho que dar essa explicação para todas as outras entidades e explicar que a gente não vai tirar o papel de ninguém. Sim.
Nosso papel agregar. É agregar. É diferente da Atlética, é diferente do centro acadêmico. Não é uma competição. Exatamente, muito pelo contrário. É mais uma porta de entrada para os nossos acadêmicos fazerem a diferença. É muito bacana o centro acadêmico, é muito legal a Atlética, mas é muito, muito legal o IF. Você tem que ter isso em mente e principalmente dar aqueles passinhos para trás, olhar para aquelas pessoas, porque é muito interessante você ser um gestor de um projeto, você ser o diretor de um projeto, mas você também tem que saber em determinado momento ser um subordinado perante aquele projeto. Você tem que entender que você tem um papel claro. Às vezes o seu papel não é coordenar, às vezes o seu papel é obedecer e realizar aquela determinada função. E isso, de certa forma, machuca o brilho de quem às vezes está sempre à frente, às vezes, exatamente. Então isso é uma coisa que você tem que trabalhar. E isso eu vivi isso também em determinados momentos. Quando você está à frente de muitas coisas e você, em determinado ponto, tem que ceder, machuca um pouquinho. Mas isso te faz muito bem, isso te cresce como ser humano, sabe? Hoje eu olho para isso e falo, nossa, que bobeira. Por que eu fiquei chateado com aquela frase? Mas por quê? É um processo de construção. Toda evolução dói. Todo projeto de construção, ideia, plano, muito bem, por mais organizado que ele seja, ele vai trazer para você algum tipo de prejuízo. É uma balança, né? Você vai deixar, às vezes, a sua família um pouquinho de lado para realizar aquele projeto. Às vezes você vai ter que deixar outros projetos, outras ideias em outras entidades um pouquinho de lado para conseguir realizar esse sonho, essa ideia. E, principalmente, eu acho que você trabalhar em equipe, conseguir entender que tu tem um papel claro ali, você vai ter que realizar, independente se você não vai tão bem com aquela pessoa. A Lana, brincadeira, sou amigo da Lana. Quem nunca passou por isso na mas é muito bacana, porque você tem que enxergar o lado bom da pessoa. A Lana é uma pessoa extremamente capacitada nas coisas que ela faz. E você tem que observar isso e tentar trazer isso a teu favor. Nem sempre todo mundo é 100%. Algumas coisas a gente falha, mas você conseguir olhar o melhor lado da pessoa e tentar olhar como ela é boa fazendo aquela determinada função e trazer para você e conseguir usufruir daquilo, fazer com que a entidade cresça perante aquilo, eu acho que é o mais bacana, né? Isso para a vida, né? Porque nem sempre a gente vai lidar, por exemplo, com a equipe, né? A gente vai estar trabalhando ali, às vezes, tem uma pessoa com... Nunca vai existir uma equipe 100%. Justamente. Então, a personalidade totalmente diferente da sua. Então, assim, você tem que saber lidar, você tem que justamente o que você falou, pegar a parte boa, você prestar atenção no que aquela pessoa faz de bom e como ela pode lhe ajudar, né? E eu acho que a IF ajuda bastante nisso. E levar isso com mais leveza também, né? Porque às vezes a gente até consegue trabalhar em equipe, mas é se remoendo, assim, sabe? E a gente precisa aprender, tipo assim, deixar as coisas... Tipo, sabe aquela figurinha? Vai fazer uma terapia? É aquela figurinha, entendeu? A gente precisa melhorar. E eu acho que isso é uma coisa muito importante. Sim. E por isso, Matheus, eu queria que você falasse pra gente, pra você, assim, o que te impactou? Qual foi o seu sentimento? O que brilhou, assim, na época de estruturação? Foi um momento complicado, pessoalmente, assim, no sentido de... Foi quase simultaneamente que eu assumi a gestão do centro acadêmico. Nossa! Isso aí. Então assim, eu tinha o lado bom e o lado ruim. Qual era o lado ruim? Eu tinha muita confusão das pessoas. Sim, quando eu era presidente do centro acadêmico, quando eu estava representando a IFMSA. Sim. Não é a mesma coisa? Exatamente. Como assim? O que é isso? Tá, enfim. Então, essa era uma dificuldade das pessoas, né, diferenciar e acaba também sobrecarregando, porque eu tinha que representar muitas vezes, né, no mesmo dia tinha uma reunião do centro acadêmico, à noite tinha uma reunião da IF, então acaba sobrecarregando o horário, sim, né, a logística. Mas o lado bom também é que eu pude compartilhar muitas coisas de uma gestão para outra. Uma gestão da IF, que a gente tem todo um suporte, né? Assim, já tem uma estruturação, a gente pode compartilhar com outras pessoas. E eu pude trazer isso para o centro acadêmico. E o inverso também. Eu pude trazer todos os meus relacionamentos e todas aquelas coisas que eu conseguia fazer no centro acadêmico, pude trazer para o nosso comitê. Então, foi um momento, assim, de desafio para mim. também, né? O pessoal Mas também foi muito gratificante depois, assim, até quando eu entreguei, assim, que não era mais gestão, que daí eu estava indo mais para os anos, né, faculdade e tive que me ausentar um pouco mais do comitê, a parte de cargos, enfim. Aí a primeira reunião que aconteceu que eu não tive absolutamente nenhum, assim, não desenvolvi nada, fui só participar, falei, nossa, tipo, ajudei a fundar e hoje, assim, tipo, aquele orgulho de, nossa, e tá indo para frente. Sim. Porque outro também, já elencando, um desafio do nosso comitê é que a gente é um comitê pequeno. Nós somos uma universidade pequena, nós temos 240 alunos. Então, assim, temos considerando que tem 80 no internato, e normalmente o pessoal no internato se afasta um pouco mais. O primeiro ano ainda até, né, entrar de
fato, assim, se envolver, entrar na IF, enfim. Então, a gente tem basicamente segundo ao quarto ano. Então, a gente tem 2, 3 turmas. Então, é um pouco mais complicado para a gente ter uma mão de obra. Sim. E quando a gente vê um comitê que a gente está permanecendo, a gente vê outras faculdades com o mesmo problema e tem um pouco mais de dificuldade, a gente vê que o nosso comitê está indo em frente. Então, é um motivo de muita alegria para a gente, né? Então, foi mais isso, essa questão de misturar um pouco para mim, né? Foi essa mistura, assim, de centro acadêmico com IF. Essa foi a parte mais desafiadora, mas também foi a mais gratificante quando eu consegui dei conta. Então foi muito bacana isso. Parabéns. Parabéns mesmo. Não, mas eu ainda não larguei o osso, porque daí eu fiquei com 2 anos presidente do centro acadêmico e ainda tive um terceiro como vice. Terminei meu mandato há 3 meses. Deu Maduro da Unesp. Brincadeira. E para você, Sandri, você diria que talvez o maior desafio para você nesse momento de estruturação do comitê foi a pandemia ou não? Olha, eu acho que independente da pandemia, a gente ia fundar. A gente estava muito decidido já que isso ia acontecer. Tinha algumas etapas, alguns trabalhos, né, que estavam complicando o nosso lado, principalmente do ponto de vista de você fazer o projeto da pandemia. Mas eu acho que isso que ele comentou é muito, muito legal. A matéria humana, você ter pessoas engajadas junto com você, acaba facilitando, sabe? Quando a Natália me falou, quando ela me falou que a Amanda queria ajudar, quando a gente começou a olhar e a gente viu, opa, cara, tem muita gente aqui interessada que vai fazer o serviço andar. Eu acho que foi quando a gente teve um estalinho ali que fez com que a gente olhasse com os olhos um pouquinho mais de confiança assim, sobre o projeto. E a gente também entendia que a nossa universidade ela conseguiria suprir muitas coisas, sabe? Ajudar, Sim. né? Igual ele começou, a gente é uma quantidade de aluno muito maior. E como que a gente não tinha esse projeto, sabe? Como que a gente não tinha um comitê local? Então também a gente olhou como uma oportunidade. E eu acho que se fosse para pensar na maior dificuldade que a gente teve, eu acho que sempre, não somente para o comitê local, mas a falta de informação. A gente tem que não é perder tempo, né, investir, mas tem que explicar que a gente não está competindo com ninguém, deu uma certa desgastada, sabe? Mas não que não foi uma coisa importante, foi importantíssimo, até para a gente deixar bem claro qual era a nossa função ali. E eu acho que talvez isso possa ser uma dificuldade que os outros comitês locais possam enfrentar. Eles enfrentam. Então, eu acho que tem que ser muito pontual. Foi um determinado momento que a gente fez uma reunião, coordenação, presidente do centro acadêmico, presidente da Atlética, e a gente sentou e conversou. Deixou bem claro, nossa função é essa. A gente está no processo de abertura do comitê local. Os nossos projetos, as nossas ideias só vêm para somar. A gente é em muitos acadêmicos, então... Tem lugar para todo mundo. Exatamente, pensa comigo. A gente tem um projeto social lá. Na minha época, como coordenador social, a gente chegou a determinados momentos, a gente fazia 2.000 horas de voluntários por semestre. Isso era muita coisa, sabe? Porque a gente tinha projetos sociais em todas as entidades, o PECAM, a PAI, Recanto das Crianças, a gente tinha tudo. E não tinha vaga para todo mundo. Isso é muito interessante. Porque tinha muito projeto e não suportava todo mundo. Exatamente. E isso serve para várias outras coisas. Para mim, isso é uma ideia pessoal minha, uma opinião. Não faz sentido uma liga ter 20 vagas. Se a tua sala cabe 50, tem que ter 50. São mais 30 pessoas engajadas. Às vezes, numa dessas pessoas que não teve oportunidade de ter o acesso, que ela seria a futura presidente. Essa pessoa que talvez perdeu a oportunidade, ela seria talvez a pessoa que iria fazer um congresso sobre aquele tema. Então, a ampliação é o mais interessante. Tem que ampliar. E isso para tudo. Vocês vão ver que não é somente nisso, eu falo até das residências, né? Sim. Não faz sentido uma cidade de 300 mil habitantes ter, 5 vagas de clínica médica. Sim. Sendo que tem enfermarias gigantescas, tem muitos outros hospitais que são grandes, que poderiam suportar. Então, isso que eu estou falando é só um ponto de vista, mas claro, que eu acho que tem que ser levado em tona. Tem que trazer isso à tona, tem que falar para que a gente entenda. Quando você for abrir o seu comitê local, você vai sofrer essa dificuldade. Você vai ter que buscar pessoas para te ajudar nessas reuniões, tentar conversar com pessoas no privado, com o centro acadêmico, com a Atlética, para explicar. Principalmente coordenação. Eu acho que a coordenação, às vezes, ela está um pouquinho fora, porque ela tem outras ideias, né? Ela tem outros compromissos, outras obrigações, mas principalmente, e tentar entender que não tá para competir. Eu acho que, isso é complicado. Ponto principal, tudo, né? Tudo. É uma coisa que é uma coisa bem prevalente, na verdade. Atualmente, além de LVP aqui, eu sou assistente nacional do time de Relações Externas, da EF Brasil, né? E daí a gente sempre tá junto ali com os LVPs de todos os comitês do Brasil inteiro, ouvindo, ajudando, tentando tirar as dúvidas, e é uma coisa que eles sempre falam. Eles falam, tipo,
Pra Atlética e pro centro acadêmico é tudo, pra gente é nada, é uma rixa, é uma briga. E aí isso é uma coisa que eu acho muito interessante que você estava comentando, porque não só para os comitês que vão abrir, que vão fundar, mas para todo mundo que já tem, quanto mais você conseguir estreitar suas relações com a Atlética, com o centro acadêmico, com ligas acadêmicas, enfim, com tudo que tiver na sua faculdade, melhor vai ser. Melhor vai ser o entrosamento, melhor vai ser o engajamento, melhor vai ser a harmonia. E é isso que você falou, uma coisa muito importante. Por exemplo, aqui na FAG a gente tem, 150. Hoje em dia a gente tem 150 alunos por turma, 2 vezes ao ano. Então, tem lugar para todo mundo. Não é à toa que todo semestre a gente tem seletivas de todas as organizações e metade, ou talvez mais, não entre em ligas, em centro acadêmico, em IF. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante. E vocês trouxeram reflexões muito importantes aqui pra gente hoje, muito essenciais. Eu tenho certeza que as dicas que vocês deram e todas as experiências de vocês vão contribuir muito para as pessoas que têm interesse em fundar um comitê lá na frente, ou para as pessoas que já têm um comitê e talvez enfrentem os mesmos problemas que vocês já enfrentaram. Então, eu já queria muito agradecer vocês por terem vindo hoje. Pra gente foi uma honra de verdade. Vocês enriqueceram demais aqui esse momento pra gente. E agora, se vocês quiserem se despedir do pessoal, deixar o arroba, enfim, fazer um marketing de vocês fiquem à vontade. Beleza. Infelizmente, a gente está em época de eleição, daí o Instagram da residência teve que fechar por critérios de que a gente não pode fazer nenhum tipo de propaganda, e por ser um serviço público, nosso serviço de residência, mas o arroba é @mfc_cascavel. Lá a gente vai ter vários outros projetos, a gente já tem algumas iniciativas de mostrar o nosso serviço de residência, a importância da medicina de família e comunidade para Cascavel, como a gente impacta na qualidade do atendimento, como a gente impacta no número de atendimentos, como a gente vê a estratégia da saúde da família e comunidade em Cascavel ser uma especialidade médica cada vez mais importante e que tem um papel fundamental. Eu não preciso perder nenhum tempo para explicar a importância da medicina de família e comunidade, mas é a base. Exatamente. Quando o básico é bem feito, quando a gente tem profissionais que entendem o meio que esse paciente está inserido, quando a gente entende que a longitudinalidade, a integralidade, a universalidade não são só palavrinhas ali para você decorar na aulinha do PAS. É você entender e colocar na prática isso. Eu acho que é essencial. E se quem puder lá dar uma força para nós, a gente está na missão aí de melhorar a saúde pública de Cascavel e também a privada, que a gente sabe que está cada vez mais investindo na MFC. Eu acho que seria isso. Obrigada. E abram seus comitês locais. Exatamente. Gente, muito obrigado, na verdade, vocês convidarem a gente. Foi, eu acho, uma conversa, né? Foi muito boa. Quem que tá pensando em fundar um comitê, então já tem um prato cheio para começar, né? Só ouvir o podcast. Exatamente, já tem uma boa base. Tá mais fácil, tá mais acessível do que na época deles. E a FMSE Brasil faz uns recortes. Dá uma moral para nós no Instagram. Enfim, gente, eu convido todos a seguirem os comitês, né? Tanto da FAG quanto da Unioeste Cascavel, igual a gente conversou ali, né? Tem muita coisa que a gente pesca, ideia dali a gente transforma aqui, então assim, muita coisa que a gente pode aproveitar, né? E também estou à disposição, estou aberto, meu Instagram é @_MLAF, né? E assim, quem quiser conversar comigo, tanto acho que o João também é super aberto, né, para conversar, tirar as dúvidas, como é fundar, alguma dificuldade que a gente não abordou aqui, alguma curiosidade que não tenha sido abordada aqui. E cada um, acho que a mensagem que eu posso trazer assim ao final é que cada um pode ter problemas diferentes, mas alguém já passou por aquilo. Isso. Então, assim, o comitê de um é um pouco maior, tem problemas com relacionamento entre atlética, entre centro acadêmico, já o nosso é um problema diferente. Nós somos comitês menores, que a gente nem tem tanto problema de relacionamento, mas a gente precisava de mão de obra. Sim. Então, assim, independente de como seja a sua faculdade, como seja o seu comitê, alguém já passou por isso. Então, assim, sempre conversar com os outros, a gente pode resolver os nossos problemas. Aquilo que a gente já passou, alguém já passou e pode nos auxiliar. Acho que é isso. Muito obrigado mesmo. Acho que foi um prazer. A gente que agradece. A conversa foi muito boa, muito foi incrível, enriquecedora. Gente. Sim. Muito obrigada mesmo, tá? Obrigada, amiga. Lição do dia, tenham paciência. Sim, gente. Quem quiser fundar o seu comitê, tenha paciência que vai dar certo. Vai sair. Pode demorar, mas vai sair. E, gente, para vocês que estão aí em casa e têm interesse em saber mais sobre a IFMSA Brasil, a IFMSA e o nosso comitê aqui da FAG e o Comitê do Unioeste, tomara que a gente tenha outros momentos, né, com outras pessoas do comitê aqui. Fiquem ligados nos próximos episódios, a gente vai abordar um pouquinho sobre esses projetos que a gente conversou tanto no primeiro e no segundo episódio e os eixos de atividades. Até mais, um beijo!